Apocalipse. E, curiosamente, não existe só um. Os textos apocalípticos, nos 2 séculos que precederam a vinda do Cristo, tiveram muito êxito em alguns ambientes judaicos, tendo sido anteriormente elaborados pelas visões dos profetas como Isaías, Ezequiel, Zacarias. Esse género de escrita desenvolveu-se também no livro de Daniel. Mas apenas um ficou registado no Novo Testamento. O seu autor é o apóstolo João, que o escreveu quando estava exilado já numa idade muito avançada, mais de 90 anos, na ilha de Patmos, que é uma ilha no mar Egeu, a cerca de 100 quilómetros a sudoeste da cidade de Éfeso. E este Apocalipse, apesar de estar repleto de alegorias e símbolos, nem sempre fáceis de serem compreendidos, pois a linguagem simbólica do Apocalipse de João às vezes até desestimula em geral a sua leitura. Mas é possível torná-la compreensível, observando-se pontos que são importantes. Primeiro, o entendimento do significado do Apocalipse, não só quanto à etimologia, mas também quanto ao conceito. A visualização do contexto histórico da Igreja nascente e a razão porque é que o próprio Apocalipse foi apresentado. Numa apertada síntese, os principais símbolos do Apocalipse são 4. São 4 personagens designadas, a primeira, a prostituta ou a besta apocalíptica, segunda, o dragão, terceiro, a grande Babilónia e quarto, a Nova Jerusalém. Toda a narrativa do livro gira em torno destas 4 entidades, o que demonstra que existe uma definição de uma mensagem específica que João quis transmitir. Nós sabemos que na longa marcha de evolução da humanidade, muitos têm sido os teólogos, os eruditos, os pensadores e até estudiosos da Bíblia que se debruçaram sobre esses enigmas e sobre essas alegorias. Alguns até com ideias catastróficas, ideias desesperadas. Contudo, não aprofundaremos nenhuma delas. Apenas nos debruçamos pela ótica otimista da doutrina espírita. A nossa doutrina é a doutrina do consolo, a doutrina do esclarecimento. Tentaremos apenas fazer uma relação entre espiritismo e o propalado fim do mundo. Então comecemos por entender a origem do Apocalipse professado em diversas doutrinas religiosas. O livro do Apocalipse é o último da seleção do cânon, e cânon nós podemos dizer que é o conjunto dos livros que se considera de inspiração divina. E antes de continuar, impõe-se uma pergunta. Que significa para a maioria das pessoas o termo Apocalipse? Alguém quer dizer? Vários significados. Pode ser um desastre total, pode ser o fim do mundo, pode ser... O Miguel diz que pode ser o desastre total, o fim do mundo, e vejam como nós estamos enganados. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é uma revelação. Revelação divina. Revelação a um profeta escolhido das coisas que até então permaneciam secretas. Por extensão, passou-se a designar de Apocalipse
os relatos escritos dessas revelações. Devido ao facto de, na maioria das Bíblias em língua portuguesa, se usar o título Apocalipse e não Revelação, até o significado da palavra ficou obscuro, como nós agora constatamos, sendo às vezes utilizado como sinónimo de final dos tempos. Final dos tempos, por analogia, fim do mundo. Nós sabemos, pelo estudo das próprias religiões, que o paganismo efetivou-se no meio dos hebreus ao longo dos tempos, sobretudo após os longos períodos de cativeiro, tanto no Egito quanto na Pérsia. Deu-se assim início na Babilónia, quando o imperador Nabucodonosor estabelece práticas de sacrifícios e rituais de adoração a uma imagem pagã. E ali todos da sociedade e mesmo de outras religiões daquela época eram obrigados a curvarem-se diante da estátua, sob pena de morte, caso agissem de maneira contrária à sua vontade. E isto aconteceu com o apóstolo Daniel e os seus três companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Transitar esse paganismo judaico para o cristianismo, que estava nascendo, cristianismo nascente, foi um pequeno passo. Para alguns é quando o anticristo começa a governar. Ao contrário da visão cristã tradicional, a obra espírita interpreta o último livro da Bíblia, desconstruindo o medo com sua visão de fé e esperança. Deus sabe o que faz. Nisso nós temos fé absoluta. Podemos então reinterpretar as figuras apocalípticas maléficas. Satanás, o dragão, a prostituta, a besta, o falso profeta, o anticristo, tudo isso nós podemos desconstruir. Foram símbolos das maldades humanas ao longo da história. Roma, o Império Romano, as Cruzadas, a própria Reforma Protestante, as lutas em nome de Deus, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. E é por isso que as profecias no Evangelho do Cristo nos chamam a nossa atenção, precisamente para o que viria a acontecer no futuro e está acontecendo no momento presente em que vivemos. Na década de 50 a 90 do século XX, com a marcante Revolução Industrial na Inglaterra, abriu-se portas para o terrorismo, aumentando de maneira assustadora a interdependência entre países, o contraírem-se empréstimos entre nações, o aparecimento de bancos transnacionais e instituições financeiras aliadas aos monopólios tecnológicos. Países mais ricos continuam enriquecendo. Os países pobres continuam ficando cada vez mais miseráveis. E os mais ricos ganhando cada vez mais força. À luz da doutrina espírita, esse final dos tempos, na verdade, refere-se ao fim do ciclo planetário, chamado de provas e expiações. É conhecido através das obras básicas de Allan Kardec. Na Gênese, no Livro dos Espíritos, lá está. Lá está que os mundos possuem uma graduação evolutiva, iniciando a sua caminhada nos primeiros estágios chamados mundos primitivos, que a Terra já foi. A antropologia mostra-nos isto à exaustão, como nós éramos àquele tempo. Homens, mulheres primitivos. E concluindo quando atingirem o estágio evolutivo dos mundos celestes.
A Terra está apenas no segundo estágio dessa cadeia evolutiva. Ainda estamos muito longe de terminar a nossa jornada enquanto mundo, a nossa jornada ascensional. No capítulo 7º da Gênesis, lemos, aliás, no número 7 do capítulo 18 da Gênesis, lemos: é, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, as previsões dos profetas, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje já não são as entranhas do planeta que se agitam, são as entranhas da humanidade. Pode-se dizer assim que para o chamado fim dos tempos não haverá uma destruição dos fundamentos da natureza. Conforme também se encontra resumido no preâmbulo da obra que já referimos, a Gênese, lá está. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis. Leis imutáveis, não mudam nunca. E não pela sua suspensão. Deus não suspende aquilo que são as suas leis. E ainda na Gênesis, agora no capítulo 3, número 6, numa mensagem assinada por um espírito que se intitulou Demeure. Mas os males mais numerosos são aqueles que o próprio homem cria com os seus vícios. Vícios provenientes do seu orgulho, do seu egoísmo e da sua ambição. Logo, da sua ganância, dos seus excessos em todas as coisas. Essa é a causa das guerras e calamidades, que causam desavenças, injustiças, a opressão do fraco pelo forte e, finalmente, a maioria das doenças. Uma mensagem do século XIX. Está atual ou não? Atualíssima. As guerras foram identificadas entre os flagelos mais destruidores. O que diz o Livro dos Espíritos? Os flagelos são os instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo, Deus, para extirpar do mundo, destinado a marchar para a frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com o seu novo estado. Cada órgão, ou melhor, cada região será sucessivamente lancetada por flagelos de diversas naturezas. Aqui, a epidemia sob todas as suas formas. Ali, a guerra. Acolá, a fome. Cada um deve, pois, preparar-se para suportar a prova nas melhores condições possíveis, melhorando-se e instruindo-se, a fim de não ser colhido, surpreendido de improviso. Allan Kardec ainda esclarece: para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Portanto, que se dediquem somente ao bem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta, que entretanto se vai transformando, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, constituindo assim
um grave obstáculo ao progresso. Substitui ilusão, espíritos melhores. Já estão chegando. Crianças extraordinariamente amigas dos animais, da natureza. Eles estão aí e farão que reinem em seu seio a justiça, a paz, a fraternidade. Então podemos dizer que esta época atual é de transição. Estão-se confundindo os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhe são próprias. Quem é mau, quem é bom, é bom. Os espíritos, através da psicografia do médium, nosso querido amigo Divaldo Pereira Franco, pormenorizam este momento planetário que vivemos. Dizem-nos eles, vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. As alterações que se observam não são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança do comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os padrões de justiça, do dever, da ordem e, sobretudo, os do amor. Anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo de evolução, desde o sermão profético, anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que acabam por assinalar os diferentes períodos da evolução. Muitas vezes só conseguimos evoluir pelo sofrimento. E é ele que diz, o apóstolo, quando ouvirem falar de guerras e notícias de guerras, não fiquem inquietos. Isto tem de acontecer, mas ainda não é o fim. As nações levantar-se-ão umas contra as outras, reinos contra reinos, e haverá fomes e terremotos em muitos sítios. Isso será apenas o começo dos horrores que hão de vir. Tenham cuidado convosco, porque este Evangelho deverá primeiro ser pregado a todas as nações. Marcos 13, versículos 5 a 10. Há 2000 anos que isto foi dito. Então fica claro que o planeta não será destruído na sua forma física, mas que sofrerá uma imensa mudança na sua psicosfera. Aqueles espíritos que estiverem presos aos sentimentos mais densos da alma precisarão ir para outra escola e assim despertarão nessas outras escolas, outros mundos, despertarão as suas consciências. O mundo e as relações interpessoais têm de ser de amor e baseadas na cooperação entre os povos e dar sempre atenção a todos os anseios coletivos, tudo aquilo que seja a bem da coletividade, sempre sobrepondo-se ao interesse individual. Um não é nada, muitos é muito. Essa revolução planetária faz parte de um planeamento. E aqui, vejam bem, um planeamento feito por Jesus há 4.500 milhões de anos. Isto é um número astronómico. Porque quando a Terra se começou a formar, quando se começaram a juntar as poeiras cósmicas para virem a dar aquilo que é o nosso mundo,
Jesus era um espírito crístico e foi ele. Foi ele que foi o grande engenheiro, o grande arquiteto da criação do nosso mundo. Logo, ele já sabia que esse mundo tinha que passar pelas mais diversas revoluções planetárias, porque tudo fica sujeito à lei do progresso. Entretanto, o mais importante é saber que ainda há tempo para a nossa transformação moral. Estamos a tempo. Jesus não espera santidade de nós, e sim encontrar em nossos corações a semente da mudança, o desejo de mudar, aquela vontade sincera de sermos seres humanos melhores. E isso todos podemos. Voltemos à Gênesis, capítulo 11, no número 30 a 34. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se operam no elemento espiritual da população, em consequência dos flagelos, aceleram o progresso social. Sem as imigrações que vêm de tempos em tempos dar um violento impulso, o progresso da Terra avançaria com extrema lentidão. Porque é assim que se realiza a transformação da humanidade. Não vamos a bem, vamos a mal. Sem a imigração, isto é, a partida dos espíritos retardatários, teimosos, seriam necessários séculos e séculos, talvez milhares de anos, para chegar ao resultado que meio século basta para realizar em função destes flagelos. O Apocalipse de João é constituído de um prólogo, 2 partes e um epílogo. E nesse epílogo há uma recomendação severa, uma proibição categórica àqueles que lerem o livro ou que o reimprimirem. Ficam proibidos de alterar qualquer coisa que nele se ache escrito. E João deixou ficar isso. Porque o apóstolo já previa as mistificações sectárias, os enxertos, as mutilações que havia de sofrer o Evangelho que ele chama a árvore da vida. Mutilações pelos papas e pelos concílios. E ameaçou severamente àqueles que modificassem o seu Apocalipse. Mas isso não impediu que a religião católica virasse as costas à lei de Deus e ter incorporado à mensagem cristã práticas dos povos pagãos. Ao ponto da figura mais dolorosa relacionada no Apocalipse, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, porque é bem aquela da Igreja de Roma transviada, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. A este propósito, o Espírito Emmanuel, que curiosamente, pelo menos conhecemos-lhe 2 reencarnações como sacerdote católico, tanto como o padre jesuíta português Manuel da Nóbrega, quanto o padre francês Padre Damiano. Ele, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz: a Igreja Católica, que tomou a si, e ele sabe do que fala, o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco a pouco, após o regresso do Divino Mestre às regiões da luz, falhou, lamentavelmente. Falhou aos seus compromissos sagrados. Desde o Concílio Ecuménico de Niceia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa Igreja.
deslumbrados com a visão do poder, o poder papal. Os poderes temporais que querem exercer sobre o mundo. Não valeu a missão sacrossanta de um iluminado da velha Úmbria, Francisco de Bernardone, Francisco de Assis. Tentou restabelecer a verdade e a doutrina da piedade e do amor ao crucificado, para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. Continuam as castas, as seitas, as classes religiosas, a intolerância do clericalismo, que constituem enormes barreiras a abafarem a voz das realidades cristãs. A moral católica, continua Emmanuel, a moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. Quando nós pensamos na própria doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a nossa razão. Pois moralmente um juízo definitivo e sem apelação não condiz de maneira nenhuma com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sempre como um bom Pai. Bom Pai que deixa aberto um caminho para o arrependimento e que está pronto para estender os braços aos filhos pródigos. Então é indispensável inserir o Apocalipse no seu ambiente histórico para que ele possa ser compreendido. O momento em que João o escreve, este seu livro de visões, a Igreja primitiva sofria terríveis perseguições de Roma e dos cidadãos do Império Romano. E João está solidário com os companheiros, submetidos aos martírios e às perseguições, como nós sabemos. Podemos resumir que o seu Apocalipse tem 3 conteúdos básicos: o protesto contra as injustiças sociais, os sofrimentos que aguardam os perseguidores e a vitória do bem, manifestada no amor do Cristo pela própria humanidade. João alerta-nos a toda a humanidade terrena para que refaçamos os nossos valores. Tenhamos cuidado com os nossos posicionamentos ante a vida e nos integremos definitivamente no concerto universal, elevando o hino da fraternidade como marca, como lema de uma nova raça de homens. Assim, para nós, os espíritas, o texto do Apocalipse de João é uma maneira literária própria da época. A maneira como ele encontrou de narrar os acontecimentos, com todas aquelas simbologias, precisamente para que não desse aso a ele ser perseguido, não fosse perceptível por todos, mas cada símbolo tinha o significado. Foram os acontecimentos que marcaram a vida dos primeiros cristãos que o levaram a escrever precisamente o livro. Sobretudo mostrando-lhes que a resposta final está em Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Para ele não importavam as tribulações, as perseguições. Jesus era mais forte e seria ele quem daria a última palavra. E continua sendo. E o julgamento de Deus é de salvação, não de condenação. Deus não condena ninguém. É um Deus de acolhimento, que ama a todos e faz novas todas as coisas. Medo de quê?
Medo para quê? Tenhamos a lucidez de entender as mensagens, ainda que antigas, porque elas se tornam atuais. Apocalipse é uma palavra que vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Não vejamos fim de coisa nenhuma. Pode ser o fim de um ciclo, isso sim. Não o fim do mundo, não o fim do planeta. Deus não queria nada para destruir. Era um contrassenso. O que Ele cria, está criado. E isso, inclusivamente, acontece connosco, os espíritos. A partir do momento que nos criou, nunca mais acabamos. Somos imortais. Essa é a demonstração de que o que Deus cria é para sempre. Agradeço a vossa atenção e, sobretudo, ninguém fique temeroso. O que tivermos que passar, passaremos.